João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Aparecida Moro, Marinei Aparecida Marques Moro, Regina Rebelato, Antônio Inotaro e Lídia Moro, e por todas as almas. E também pela saúde da dona Maria de Lourdes de Oliveira, pela alma do seu filho Paulo de Oliveira e pela alma da dona Irene Enéas do Nascimento. Hein? Finalmente, e por todas as trazemos assim, dentro do nosso coração, que só Deus conhece e que Ele sabe que nós precisamos, e rezamos por todas as intenções. Vamos lá, então. Revelou sua justiça. Aleluia. Rezamos também hoje pela memória da alma de Valdemar Rossi, grande católico, grande militante, sindicalista ele era, né? Vocês sabem, Valdemar Rossi veio aqui na nossa paróquia em 2000 e pouco. Ele veio na nossa paróquia. Veio Masterclass, fizemos lá na escola, aqui no Adelaide. Uma reunião de mais de 1000 pessoas, né? Além de nós, os alunos da escola tiveram a oportunidade de conhecer Masterclass, chama, né? Que é aquela aula magna, uma aula importante, né? Também rezar pela alma da dona Nina e do seu Adolfo no Jardim Silva Teles, né? Ele conheceu, não sei se lembra deles, mas também rezar pela alma da dona Valda Lúcia, o José Augusto, portanto, ser pecadores, invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, sentar o texto da primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um grego que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava, o número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Esperamos, Senhor, a tua misericórdia. Ó justos, aclamai o Senhor. Os corações retos devem louvá-lo. Louvai o Senhor com a cítara. Leitura da primeira carta de Pedro. É de surpresa, Santo. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra, esse é o destino deles. Mas sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou, para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se vocês acreditam em Deus, acreditai também em mim. Da casa do meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito a vocês. Mas eu vou para preparar um lugar para vocês. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para levar vocês comigo. Para onde eu estiver, vocês também estejam. Para onde eu vou, vocês conhecem o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai. Como é que podemos conhecer o caminho? Respondeu Jesus a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecesseis, conhecereis também o meu Pai. Mas desde já vocês já conhecem meu Pai. E já o viste. O Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso já está bom. Isso basta. Respondeu-lhe Jesus: Pelo amor de Deus, há quanto tempo que eu estou com vocês e vocês não me conhecem, Filipe? Pelo amor de Deus, hein? Quem me vê o Pai. Como é que você pode dizer isso? Mostra-nos o Pai para mim. Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai permanecendo em mim que faz as obras. Acredite no que eu estou falando. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos pelas coisas que eu faço, pelas minhas obras. Em verdade, eu vos digo, quem acredita em mim fará obras maiores do que eu faço. E maiores mesmo, porque eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Sim, podemos sentar um minutinho. Disse Jesus aos seus discípulos, né? O evangelho de hoje é do capítulo 14 de São João. Comecinho. E nos faz voltar na Quinta-feira Santa, na instituição da Eucaristia e do lava-pés.
É dentro desse contexto onde Jesus faz as suas recomendações, as últimas, para os apóstolos e discípulos. Ele vai, essas recomendações vai do capítulo 14 até o 17, por aí. Ele anuncia, vocês lembram, que missa, em primeira missa foi desse jeito, hein? Que tumulto, hein? Deus me livre e guarde. Ele anuncia na missa lá, na primeira missa, a traição do Judas, a negação do Pedro e, imagine, o desconforto de todo mundo, né? Deus me livre, né? A perturbação, né? Todo mundo ficou perturbado, que primeira missa danada, hein? Que ele rezou, hein? Que era uma mescla de santidade com, sabe, essas coisas assim? Mais ou menos assim. É uma coisa que incomoda realmente. Na Quinta-feira Santa, Jesus também, depois de tudo isso, Jesus se despede. Se despede. Eu já tinha feito isso outras vezes, já tinha falado sobre isso outras vezes, mas já adianta, né? A gente não quer acreditar mesmo nas coisas, não quer acreditar na realidade. Mas aí ele se despede do mundo. Mas depois de deixar todo mundo espantado na primeira missa, Jesus tenta transmitir, é tentativa mesmo, transmitir palavras de conforto, vamos dizer assim, palavras reconfortantes, né? Porque no fundo ele quer que a fé deles seja forte, né? A fé dos apóstolos permaneçam fortes, né? Por isso ele logo começa assim, olha que bonito. Não se perturbe o vosso coração, perturbados, né? Lembrando perturbação, né? Ele passou pela perturbação diante da morte, né? Diante do anúncio da morte, ele também ficou meio abalado também, né? É engraçado que ele enfrenta o diabo no deserto e não fica abalado. Mas quando o anjo vem e diz para ele, olha, você vai morrer na cruz, o sofrimento vai ser grande. Aí na transfiguração, Moisés e Elias falam, né? Mexe com ele. Ele diz lá, minha alma, João 12, né? Foi isso, versículo 27. A minha alma está perturbada. O que devo falar para Deus nessa hora, hein? Ai, me livra disso. Não deixa acontecer. Não é isso que tem que pedir. Eu vou. É isso que tem que acontecer, é o que vai acontecer. Eu vim para isso justamente, né? Para essa hora que eu vim, fala Jesus. É interessante a postura dele, né? Totalmente oposto dessas espiritualidades falsas que tem por aí. Jesus relembra, na despedida, o livro do Êxodo, muito importante, e a libertação do povo da vida de escravidão no Egito. O povo saiu daquela situação de morte e caminhou para uma situação nova, cheia de vida. Por isso se chama Páscoa. Passagem. Passagem. Não é passagem do metrô, não. É passagem. Sai daqui de uma coisa horrorosa e caminha para uma coisa boa. Por isso chama Páscoa. E Jesus relembra a Páscoa na sua despedida para os discípulos, né? Algumas situações que aconteceram. Deus mostrou no Êxodo o caminho, através de Moisés, que teve aquela missão horrorosa. A pior missão que a gente tem é de ficar animando o povo. Entendeu? Nossa Senhora, missão dura. Animar o povo diante das coisas. O povo sempre acha que o mundo está acabando, né? Sempre. É um desespero, uma coisa. Animar o povo, né? A caminhar rumo àquilo que Moisés chamou de terra prometida. Está lá no Deuteronômio, né? Basta ler o livro de Deuteronômio, que é muito bonito. Vocês vão perceber. O livro de Josué também, o capítulo 1, né, que é o mais bonito. O resto é uma calamidade pública. O resto dos livros, dos capítulos de Josué depõe contra os judeus, né? Porque mostra que o povo judeu é o pior povo do mundo. Um povo, um exército que
para vencer uma guerra, mata a criança, né? Horrível. É meio parecido com alguns, né, faraós de hoje também, né, que pensa assim também. Vamos matar as crianças, porque criança causa sofrimento, o soldado fica desanimado, não vai lutar direito, vai perder a guerra, né? É uma estratégia de guerra. Então, o livro de Deuteronômio é muito bonito. O capítulo 1 de Josué é o único que presta mesmo. O resto, quem é contra judeu, leia o resto dos Josué que vocês vão ver só, né? Então, a morte de Jesus na cruz será uma espécie de preparação no sentido de terra prometida. O que é terra prometida? Terra prometida é onde Deus mora. Isso é terra prometida. O Moisés, do Antigo Testamento, Deus morava só em Canaã. Só lá. E vai dar origem à chamada Terra Santa. E até hoje chamamos de Terra Santa. Não chamamos de Terra Prometida. Mudou a linguagem. Os judeus mudaram a linguagem. Mas Terra Prometida é no sentido de que é onde Deus mora. Lá para frente, muitos muçulmanos, os muçulmanos, alguns, uma corrente do judaísmo e os cristãos não vão falar de terra prometida, vão chamar de céu, no sentido de que Deus mora não só num pedacinho de terra ali, mas Deus mora em todo lugar. O céu significa isso, Deus mora em todo lugar, né? Esse é o sentido verdadeiro. Mas é preciso, para alcançar a terra prometida, a morada de Deus, onde Deus mora. Morada de Deus é onde Deus mora. É preciso desejar e querer conhecer o rosto de Deus. Mas como conhecer o rosto de Deus? É só através de Jesus Cristo. É através do rosto de Jesus que você conhece o rosto do Pai. É o que ele fala aqui, né? Quem me vê, vê o Pai. Vocês me conhecem, né? E assim por diante. A Santa Teresa d'Ávila, padroeira da Espanha, maravilhosa, né? Doutora da Igreja, escreveu um livro maravilhoso, mas esse é maravilhoso, que chama Castelo Interior. Olha que você falar do castelo interior, falar da alma, né? Porque o castelo é a alma, né? Que está dentro da gente, né? Você conseguir raciocinar em cima de uma algo que é muito espiritual é muito difícil. E a Teresa d'Ávila falava, né, no Castelo Interior, ela dizia assim, quando a gente falava do caminho da alma, né, ela fala do caminho da alma. Ela chama castelo porque ela vai dividindo assim, em cômodos, né, enfim. Aí ela vai falar assim, a gente não deve se afastar, a alma não pode nunca se afastar daquilo que constitui todo o nosso bem e todo o nosso remédio. Ou seja, ela diz, olha a expressão que ela usa, hein? A Santíssima Humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela fala a Santíssima Humanidade, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, coisa linda demais isso. Jesus pede para que seus discípulos e apóstolos permaneçam na fé. É isso que ele quer. Vocês creem em Deus, não? Creem também em mim. Que problema? Meu Deus, é um problema. Você crê em Deus? Ah, eu acredito. Mas o problema é que Deus você acredita também, né? Esse é outro problema. Porque você enxergar o Pai, o Criador, nele, é um problema seríssimo. Como é possível? Então Jesus diz, vocês creem em Deus? Creem também em mim. Moisés também falou isso. A beleza dos evangelhos
Isso o Papa Bento XVI falou, surpreendendo, né? Surpreendendo, porque a imagem que ele tinha do Bento XVI, né? Era aquela imagem daquele homem meio vampirístico, assim, meio Dr. Frankenstein, assim, né? Ele surpreende na teologia, é impressionante. Ele chegou a ter a coragem de falar naquela encíclica A Esperança que Salva, né? Expe Salve. Ele chegou a ter a coragem de falar assim, que a beleza da Bíblia, do Novo Testamento, a beleza dos Evangelhos, está no fato de que Jesus acabou com essa história de que Deus é invisível. Olha só. Ele falou assim, o Novo Testamento destrói o Antigo Testamento. Acaba, invalida. Um ensinamento muito importante, que é verdade mesmo. Né? No Antigo Testamento, Deus não tem rosto. Deus não se parece com o quê, meu Deus do céu? Moisés também não falou com Deus. Falou com Deus, mas não viu a cara dele, não. Moisés, por isso que tem lá, nunca ninguém, Jesus uma vez cita isso, né? Nunca ninguém viu a cara de Deus. E é verdade. O Moisés, no deserto, o povo falava assim, ó, nós vamos caminhar com você, vamos nessa tal de terra prometida que você está falando aí. Mas antes você tem que mostrar a cara de Deus para nós. Se você não mostrar a cara de Deus para nós preferimos voltar para o Egito, viver no lixo, comer lixo, trabalhar 50 horas por dia, ser escravo mesmo. A gente prefere isso do que ficar aqui nesse deserto aqui. Aqui Jesus vem e diz assim, eu e Deus somos um só. Portanto, a cara dele é a cara de Deus. Se vocês me conhecem, também vão conhecer o Pai. Porque vocês já me conhecem, porque vocês já me vê. Olha que coisa bonita, hein? Se no Êxodo, lá no passado, Deus conduziu o povo através de um caminho horroroso, deserto, né? Caminho do deserto, agora Jesus fala, o caminho para chegar até Deus não é aquele caminho do deserto. É eu mesmo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Então, para Jesus é assim, você quer chegar a conhecer a Deus, sem Ele é impossível. Não dá. Né? Não há ajuda, não existe autoajuda, fala Jesus. Não existem essas mensagens transcendentais aí. Porque quanto mais autoajuda tem, quanto mais essas mensagens de autoajuda e mensagens transcendentais, revela uma crise de fé da sociedade. Então o mundo está mergulhado numa crise de fé. Não é só política, econômica e não sei o que, não. Fé também. Porque é lógico, né? É mais gostoso a gente ouvir uma coisinha bonitinha, né? E mandar passarinho voando pra gente, mandar uma árvorezinha, mandar uma coisinha, essas frescurinhas, né? É mais agradável, né? A gente assim, fica mais anestesiado, né? Do que você chegar e falar a verdade, né? A realidade. A minha realidade está em Jesus Cristo, né? Então Jesus está dizendo o quê? Quem não caminhar comigo está fudido, está perdido, está lascado, está lascado. Vai para o inferno. É isso que está falando. Isso porque ele queria falar umas palavrinhas mais calmas, né? Sem muita contestação. Quem não caminha comigo está perdido. Vocês estão vendo como é que é o negócio? Não é fácil. Jesus ele é incapaz de mentir, né? Jesus não consegue mentir. Ele tem que falar a verdade para as pessoas, né? Então, os participantes da Eucaristia, na primeira quinta-feira santa,
fizeram e já tinham feito uma caminhada com ele. Desde que Jesus nasceu, a família, depois Jesus é batizado, então forma um grupo, aquele monte de gente vai, caminha com ele por um tempão, convive dia a dia com ele. E Jesus tem essa esperança, a esperança de que você caminhando com ele, você de fato adquire esperança. Você consegue caminhar. Quando ele morre, você não acabou, você deve continuar caminhando, abraçar a obra dele, abraçar o Evangelho. Quem crê em mim, diz ele, fará as obras que eu faço, e até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. Olha, e além de tudo, Jesus tem uma relação de dependência, né? É uma liberdade, né? Que ele dá para a gente. Caminhar com Jesus, que é o assunto, é uma ação, mas é um sofrimento também. Essa é a verdade mesmo. É uma ação porque caminhar é isso, né? Você tem que trilhar um caminho, vai. E um sofrimento que você vai passando por situações, né, durante a vida. Mas o Papa Bento XVI também falava isso. A ação e o sofrimento da caminhada são necessários, tanto o agir como o sofrer. Para você aprender a ter o quê? Esperança. Ninguém tem esperança se não age, se não age e não caminha. Se não caminha, não sofre. Ninguém. Né? Então, é importante a gente compreender isso. Agora, aqui no Evangelho, o Tomé e o Filipe, o Tomé é famoso, conhecido por aquele que não acredita, né? O que é uma mentira também. Você percebe que o Filipe também é igual. Os dois são iguais, né? O Tomé e o Filipe, os dois, não ainda se convence, né? De que Deus, olhando para Jesus, você está vendo Deus. Eles não aceitam. É nós, né? Nós somos assim. Como é que eu vou ver Deus num homem numa cruz? Num homem ferrado, sangrando, imundo, quase pelado. Botaram aquele paninho ali, porque nós católicos somos muito conservadores, a gente bota paninho, né? Mas na realidade não tinha pano nenhum, o cara estava pelado, horroroso, sujo, sangrando, xingando, todo mundo xingando ele. O Tomé e o Filipe, eles não se convencem, né? E nós temos esse problema hoje. Enxergar Deus olha, é um problemão de fé seríssimo. Então o Filipe e o Tomé agem como o povo lá no passado, né? Queremos ver o rosto de Deus, Moisés, vamos lá. Aguentamos você, o seu falatório até agora, mas vamos lá. Mostra o rosto de Deus. Se você mostrar o rosto de Deus para nós vamos para frente. Se não, vamos voltar para trás mesmo. Porque o povo faz gol contra sempre, sempre. O povo sempre faz gol contra. O povo gosta do chicote, gosta de uma coisa assim, sabe? O povo tem tesão pro chicote, por apanhar, por sofrer, essas coisas. Parece que é uma coisa horrorosa, né? Eles querem ver o rosto de Deus, senão vão voltar para a escravidão. Deus falou para Moisés, quando Moisés, muito cara de pau, né? Moisés foi falar para Deus, disse, ó, o povo quer ver a sua cara. Mas nem o Moisés viu a cara de Deus, né? Ninguém. O Moisés sobe aquela montanha e conversa com um pedaço de mato ali, pegando fogo ali. Conversa com um raio, com nuvem no céu. Uma coisa de doido, praticamente. Não vê a cara de Deus. E quando Deus passa, que o Moisés percebe, né?
E Deus, quando Deus passa, ele olha assim, ele só vê as costas. Deus mostra as costas para Moisés, a cara não vê, ninguém vê. E Deus disse para ele assim: vocês podem me ver, poderão me ver, a minha glória, as coisas que eu faço neste mundo, mas meu rosto ninguém pode ver. Nem você, Moisés. Por isso é surpreendente o evangelho de hoje, que Jesus fala da Eucaristia, fala do sacerdócio, fala da lava-pés, né? E depois fala de ver o rosto de Deus, enxergar o rosto de Deus, compreender o rosto de Deus. Só para esclarecer no final, vamos entender direito. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Jesus fala. Tem condomínio? Quanto será que paga de condomínio lá, hein? É um condomínio? É o que é? Não é nada disso, minha gente. A palavra morada, usada de São João, é uma palavra. Vai chover essa hora. Por que você está querendo? Você não sabe que vai chover. A palavra morada no Evangelho vem de uma outra palavra que São João adora, que é permanecer. Morar com Deus. Aí vem o sentido da terra prometida, né? Morar com Deus. Deus mora. Morada, casa. A casa de Deus. Permanecer na fé. A palavra morada é o sentido de permanecer. É permanecer na fé diante dos desafios do mundo, diante da realidade desse mundo. Então, por favor, não fique usando essas coisas da Bíblia em coisas que não tem nada a ver, né? Aí você pega santinho de defunto lá, nem bom essas. A casa do meu pai tem coisas moradas. É como se o defunto, a alma do defunto fosse morar no cemitério, entende? Ou sei lá eu onde. Não tem nada a ver. Teologicamente não tem nada a ver, né? Deus mora onde Ele quer, né? A terra prometida é a terra onde Deus mora, com o povo, que tem que ser fiel e verdadeiro. Creio nisso, a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e todas as coisas visíveis e invisíveis. Jesus Cristo, Filho de Deus, nascido do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus. Nosso Pai, que nos transformou no seu povo, toda a nossa igreja, para que sigam a Jesus ressuscitado, que é o caminho para o Pai, a verdade e a vida. Oremos, irmãos. Rezemos também pelos que prestam serviço aos mais pobres, para que o façam com espírito realmente fraterno e estejam sempre atentos às carências dos mais pobres. Oremos, irmãos. Rezemos também pelos cristãos perturbados, abatidos, para que creiam em Deus Pai e no seu reino e nas promessas de vida eterna do Evangelho. Oremos, irmãos, por aqueles que o mundo põe sempre à parte, sempre exclui. Os idosos, as crianças, as viúvas, os refugiados, sempre coloca de lado. Trata como se fosse por essas pessoas, para que Deus olhe por elas também, como gente, como ser humano,
Oremos, irmãos, por nós aqui da nossa paróquia de São Francisco de Assis, para que o Espírito Santo nos torne pedras vivas desse templo sagrado que é a Igreja. Oremos, irmãos. Orai, irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Sacrifício para a glória, para o nosso bem. Ó Deus, pelo venerável intercâmbio desse sacrifício, nos fizestes participar da vossa única e suprema divindade, concedei-nos nossos pedimos e, conhecendo a tua verdade, testemunhemos pela prática das boas obras. Por Cristo nosso Senhor. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Da verdade é digno e justo, é necessário, nosso dever também, salvação, proclamar a tua glória, Pai, em todo o tempo. Mas com maior júbilo, te louvar nesse tempo sagrado de eternidade, a Páscoa, porque Jesus Cristo foi imolado, ele se entregou para a nossa salvação. Pela entrega dele, pelo seu sacrifício, pela sua oferta, do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos, invalidou o Antigo Testamento e, entregando-se a vós para a nossa salvação, revelou-se ao mesmo tempo ele mesmo, sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, transbordando a alegria de Páscoa, exulta toda a criação da terra e também todos nós, junto com os anjos, santos todos do céu e os apóstolos, nós também, junto com eles, proclamamos um hino de glória a Deus, dizendo a uma só voz: Senhor Deus do universo, do céu, hosana nas alturas, bendito que vem. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito Santo, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do teu Filho, nós te oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e te agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na tua presença e te servir. Suplicantes, te pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da Igreja, da tua Igreja Católica, que se faz presente no mundo inteiro, hein? Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, com o nosso bispo da Diocese do Munhaque, e também com todos os leigos e padres de todas as paróquias do Brasil inteiro, que lutam pelo bem-estar social e espiritual do povo de Deus. E assim, nós somos praticantes
da verdadeira fé cristã e católica. Lembrai-vos, ó Pai, de todos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. Valdemar Rossi, a dona Nina, o seu Adolfo, a dona Valda Lúcia, o seu José Augusto, o Rubens, irmão da Neuza, o seu José Francisco e a dona Maria das Dores Ramos, e tantas outras pessoas que partiram desta vida. Acolhei-os, ó Deus, junto a vós, na luz da tua face, na luz do teu rosto. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos que desse mundo viveram na tua amizade, a fim de te louvar e glorificar por Jesus Cristo, vosso Filho, crucificado e ressuscitado, que vive gloriosamente. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nos deixeis cair em tentação. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Tem água aí. Nossa, que bom.
Páscoa, celebrar a Páscoa. A Páscoa é um tempo eterno, está sempre presente na nossa vida, todos os dias, né? A gente não pode esquecer disso, né? Parou aquela onda de ir médico, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Tudo bem. Tá tudo bem aí, Daniel? Bom, vamos, o que foi? Tá bom. Então vocês, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho, né? O que Jesus nos fala, nos ensina, e que o São João tenta expressar para a gente, né? Ah, o quanto ele realmente gosta da gente, né? Ele quer que a gente continue, ele quer que a gente siga para frente, né? Depois de uma tragédia dessa aqui, é claro que muitos nem queriam ir embora mesmo, né? Decepção com a igreja, né? O, o Tomé é um desses, né? Apesar de todos o Tomé, eu acho que era o de Jesus, ele foi muito decepcionado e foi embora. O de Emaús também, mesma coisa, né? Essa decepção com essa coisa, a desgraça acontecendo e a gente tudo de braço cruzado, olhando, assistindo, vamos ver o que dá. É uma que você vê a presença de Deus no meio de uma guerra, no meio da fome, no meio do sofrimento humano, no hospital, né? Só no hospital. O hospital é um lugar de sofrimento, né? O hospital é um lugar de sofrimento. Mas quando você vai no hospital, assim, a gente vê, a gente vê tanta coisa diferente, né? A gente não sai do hospital assim, eu pelo menos, você não sai do hospital com aquela Heiligengeist. Quanta gente, né? Dá testemunho de fé, né? O cara tá lá pifando mesmo, todo requebrado lá. Ô meu filho, como é que você tá? Tô bem, padre, tô ótimo, tá ótimo, né? A gente vai, eu gosto das capelas, né? Muito hospital tem capela. Agora não tem mais porque a prefeitura deu na mão dos crentes agora para cuidar de cemitério, né? E muitos hospitais, né? Os crentes têm que tomar conta, então eles estão cortando tudo, né? Acabando com tudo. Acabando com capela, acabando com todos os símbolos católicos, eles estão acabando com tudo. Mas não, isso não quer dizer nada também, né? Você vai na capela do hospital, às vezes rezar lá, você vê a sinceridade das pessoas. E tem gente católica, tem evangélica, tem tudo, né, na capela, né? Aí você vê a sinceridade, né, da fé que a pessoa tem. Bonito, né? Uma vez eu já contei essa história da dona Rita, né? Uma crente evangélica da Zona Norte de São Paulo, da Santa Casa da Misericórdia, que eu fui lá na Santa Casa. Aí fui lá, entrei na capela para rezar, ela sentou, ela estava sentou do lado. Eu percebi que ela não era católica, lógico, né? Só pelo bochicho dela ali da oração, eu percebi que era. Aí eu não sabia que era padre. E você veja que sabedoria uma mulher dessa tem. Mulher não tem estudo, você vê que ela não tem estudo, né? Ela estava reserva, perguntei só, tem algum parente? Ah, tem. E aí contou a história do parente, não sei o quê. Meu papai falei, mas a senhora não é católica, né? Eu falei, não sou católica, sou evangélica, mas a senhora está dentro da capela católica. Está rezando aqui dentro, o seu pastor vai xingar, brinquei com ela, né? O seu pastor vai dar um sova, né? Vai dar um coice, vai dar uns tapas na senhora que não souber que a senhora, sendo evangélica, foi rezar dentro de uma capela católica. Ela falou assim, olhou bem na minha cara assim, falou assim, o meu pastor não sabe o que fala. Olha, é uma sabedoria, realmente, né? Meu pastor não sabe o que fala. Ela sabe que aquela hora ali, hora de sofrimento, hora
Não tem esse negócio de, sabe, eu sou isso, sou aquilo, não sei o quê. Todo mundo é igual, né? Você não pode viver assim. É muito bonito. Como a gente tem que viver no mundo, enfrentar esse desafio, né? Enxergar Deus presente na humanidade, na santíssima humanidade, né? Como diz a Teresa d'Ávila, de Jesus Cristo e nós. Bom, tá bom, já falei demais também. O Senhor esteja convosco. Chega, né? Como dizia minha tia Elza, agora chega. Agora chega. Oremos. Senhor, nós te pedimos, permanecei com misericórdia junto de nós todos e fazei passar da antiga para a nova vida aqueles que o Senhor iniciou nos mistérios do céu. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, que o Senhor acompanhe vocês hoje e sempre. Coragem.